Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vim compartilhar com vocês como que foi a minha chegada aqui em Maceió. Como que foi de quando a gente chegou em Maceió até hoje, né? A gente chegou aqui na pandemia, se eu não me engano foi em 2021, início de 2021, final de 2020, início de 2021, por aí. E eu vou contar pra vocês como que aconteceu. A gente chegou aqui, quando a gente estava lá em São Paulo, que a gente resolveu vir pra cá, a gente nem sabia onde ia morar, né? Uma tia minha conseguiu alugar um apartamento próximo do apartamento dela e porque a gente trouxe todos os nossos móveis, tudo, da outra casa que a gente morava. Quer dizer, tudo não, as coisas não tinha como trazer, eu tive que doar ou vender pra alguém lá, né? E trouxemos o essencial, assim, né? E aí a gente conseguiu, alugou esse apartamento, ficamos nesse apartamento, até arrumar um lugar para saber onde a gente ia morar definitivo, né? E sempre com aquele pensamento, meu Deus, será que nós vamos conseguir ficar nessa Maceió, né? A gente já é acostumado lá, no meu caso, né? Eu já acostumada, eu já estava lá há mais de 20 anos. O meu marido que é de lá, os meus filhos que nasceu tudo lá, né? E aí a gente ficava sempre na dúvida, será que a gente vai acostumar, será que vai dar certo? E aí, quando a gente estava com 2 meses que a gente estava morando nesse apartamento, a gente procurando casa e apartamento sempre, mas não tava encontrando, assim, tipo, um que a gente gostasse, a localização também que a gente gostasse, um que coubesse no bolso também, né? E aí a gente começou a procurar. Todo dia a gente tinha 2, 3 visitas para fazer. E quando a gente estava com 2 meses, a dona do apartamento pediu o apartamento. Ela precisou do apartamento porque ela estava em processo de separação e o marido dela não tinha onde morar, então ele ia morar nesse apartamento. E aí ela começou a pressionar a gente para a gente sair o mais rápido possível para que o marido dela pudesse morar lá. O ex-marido dela, né, no caso. E aí a gente ficou assim preocupado, né? Porque precisava entregar o apartamento, não tinha encontrado nada pra gente ainda. E a gente começou a procurar, tipo, se a gente ia visitar uma casa por dia, 2 casas, começou a ir em 3 casas, 4 casas num dia só, pra ver se a gente encontrava alguma coisa. A gente encontrava alguns apartamentos assim, mas ou era pequeno demais, ou era caro demais, ou era numa região que não era legal. Mesma coisa casa. E aí um dia a gente eu procurando na OLX, eu encontrei uma casa aqui nesse mesmo local aqui, próximo de onde eu moro. Encontrei uma casa e a gente entrou em contato com o corretor, que por sinal era o mesmo corretor que tinha vendido outro terreno pra gente alguns anos antes. Só que antes disso a gente tinha ido visitar outra casa na rua atrás dessa que a gente comprou. E a casa era muito boa, só que a casa praticamente não tinha garagem. E a gente começou a andar nas ruas e viu essa casa que a gente tinha visto na OLX, mas a gente ficou com medo de chamar o homem, o dono da casa, né? E ele também fica com medo de atender a gente, né? Tipo, a gente fala, eu vim na OLX e tal, e ele fica com medo de também abrir a porta pra gente, deixar a gente entrar, né? E preferi entrar em contato com o corretor. E aí ele levou a gente lá, a gente foi olhar a casa, a gente gostou muito da casa. Uma casa muito espaçosa, muito grande, muito bonita, muito bem dividida. Maravilhosa a casa. E aí a gente conversou e fez negócio, né? Compramos a casa. Aí explicamos pra ele que a gente tava com esse problema, né, da dona do apartamento que tava pedindo pra gente sair o mais rápido possível. E ele falou assim, olha, você me pagando a casa, eu saio no outro dia. E assim ele fez, a gente pagou ele. No outro dia, ele falou assim, pode vir buscar a chave que eu já saí da casa. E aí a gente conseguiu entregar o apartamento pra mulher e mudar pra essa casa. Aí ficamos lá e, tipo, vamos procurar escola pros meninos.
e tudo, e tal, a preocupação, onde seria essa escola, qual escola seria, qual a mais próxima de casa, essas coisas todas. E aí encontramos uma escola ali em outro bairro aqui, próximo, e a gente colocou os meninos e pronto. Só que eu chorava quase todos os dias, porque eu queria ir embora para São Paulo de novo, porque eu não conseguia acostumar. Não conseguia acostumar de jeito nenhum. Eu achava as pessoas devagar, achava as pessoas assim, grossas, sabe? E eu ficava, sei lá, tipo, não conseguia acostumar mesmo, ficava perturbando meu marido, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Mesmo eu estando numa casa maravilhosa, próximo dos meus parentes, mas eu ficava triste, infeliz, assim, porque eu gostava muito de onde eu morava, né? E aí foi passando o tempo, e a gente pensando, será que a gente vai acostumar, será que a gente não vai acostumar? E aí essa casa, ela era uma casa grande, tinha piscina, era muito boa, mas mesmo assim eu ficava triste porque eu estava pegada ainda a, a, outra, a outra cidade que eu morava, outro estado que eu morava, né? É o costume, né? É difícil a pessoa se adaptar. E aí, meu marido chegou e já gostou daqui, falou nunca mais vou embora porque o clima daqui é muito bom, tem lugar para passear, tem isso, tem aquilo. Os meus filhos também, chegou, já fez amizade e não queria voltar não. Mas eu sempre ficava com aquele pensamento, né? De voltar. E aí, passou o tempo, fui acostumando um pouquinho. Mas eu sempre falava pro meu marido, ai, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Meu marido disse, tá bom, vamos. Vamos colocar a casa à venda. E aí meu marido colocou a casa à venda e não demorou nadinha. Nós conseguimos vender a casa. Quer dizer, antes disso, teve a parte, a gente resolveu vender a casa, o meu avô, ele ficou doente. E aí, o meu marido falou assim, aí eu disse assim, mas ele vai ficar bom, né? Porque o médico tinha falado que era pedra nos rins. Ele vai ficar bom, não tem problema nenhum e tal. Quando a gente vendeu a casa, veio a notícia que ele estava com câncer, né? E aí o meu marido falou, eu acho que a gente não devia ir embora agora. A gente poderia comprar uma casinha menor, né? Procurar uma casinha menor por aí, ou um apartamento, e ficar aqui um tempo, porque o seu avô pode precisar da gente e a gente tá por aqui. E aí eu falei, é verdade, ele tem razão. E aí a gente fez assim, vendemos a casa, a gente foi em outro bairro, num bairro próximo de onde a minha mãe mora, e encontramos a casa assim no valor mais ou menos que a gente queria. Uma casinha pequena, tudo. Bem arrumada, mas pequena. E aí a gente comprou essa casa. Antes da gente mudar para essa casa, porque a gente fez umas reformas nela, né? Antes da gente mudar para essa casa, o meu avô faleceu. Só que aí a gente já tinha comprado a casa. Aí, o que a gente falou? Vamos ficar um tempo na casa e vende a casa e vamos embora. Aí, o que aconteceu? Ficamos na casa quando estava com 6 meses que a gente estava nessa casa. Eu falei pro meu marido, vamos colocar para vender a casa, vamos voltar para São Paulo. Aí ele, tá bom, vamos voltar para São Paulo. Comecei a falar tinha um casal muito interessado em comprar a casa, muito interessado mesmo. E a gente resolveu vender para eles. Só que ficou demorando para sair, porque eles estavam fazendo, eu acho que eles iam fazer financiado e parece que ele devia 15 reais, sei lá, no banco e o banco não libera por causa disso. E ele pagou esses 15 reais e demorou um mês e pouco, sei lá, e não tinha resposta ainda do banco para liberar essa venda para ele. Aí meu marido falou assim,
Ah, vamos desistir, vamos ficar mais um pouco por aqui. Tá bom, desistimos da venda. Quando foi com 2 meses depois, meu marido falou, bora, você quer mesmo ir embora? Eu falei, quero. Então tá bom, então vamos botar pra vender. Aí botamos pra vender, de novo. A gente colocou no sábado, quando foi na segunda-feira a casa já estava vendida. E aí a gente ficou naquela. E aí, vamos embora, não vamos embora, vamos embora, não vamos embora, vamos embora. Toda vez que vendia, ficava na dúvida se deveria ir embora ou não. Aí a gente resolveu procurar uma... Nessa casa aí a gente ficou 8 meses. Porque também a gente não gostava muito da vizinhança. Assim, eram meio estranhos. E aí a gente resolveu sair de lá também, mesmo que a gente não fosse para São Paulo, a gente sairia de lá e compraria em outro lugar. E aí a gente começou a procurar aqui, nessa região onde a gente tinha comprado aquela primeira casa. Só que aí encontramos essa casa que a gente está hoje. É uma casa bem menor mesmo do que aquela que a gente tinha comprado a primeira vez, né? Bem menor, mas é uma casa assim que dá para viver tranquilamente, assim, nós 4 aqui tranquilamente e confortavelmente, entendeu? Então, assim, eu achei bom, sabe? No início a gente não gostou muito porque a gente achava que ia encontrar uma igual àquela que a gente tinha comprado da outra vez, né? Mas só que não tinha condição, porque os preços aqui subiu muito, 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 muito. Não sei se vocês sabem o que aconteceu com a Braskem aqui. E aí os preços dos imóveis dispararam, entendeu? E aí o valor que a gente tinha comprado aquela há 3 anos, 4 anos atrás, é o valor que a gente pagou nessa aqui, pequenininha, agora. Entendeu? E aí, pequenininha não, uma casa pequena, boa. E aí a gente ficou na dúvida, compra, não compra, compra, não compra, vai para São Paulo. Ficamos na dúvida e tal. Aí meu marido falou, vou fazer uma proposta para o construtor da casa. Vamos ver se ele aceitar, é porque é para ser nosso. Daí meu marido fez uma proposta para ele aceitou. E aí a gente veio embora para cá. E aí estamos até hoje aqui nessa casa. Quer dizer, estamos até hoje não, estamos há 1 ano nessa casa, né? Porque no total nós estamos aqui há 4 anos. 4 anos, vai fazer 5 que a gente está aqui. E assim, a adaptação foi bem difícil para mim, mesmo estando perto dos meus parentes, da minha família, mas é difícil, sabe? Porque, sei lá, tipo, meio que você não conhece ninguém, você não sabe nada, você não sabe onde faz nada. Tipo, tudo eu tinha que estar perguntando, ou olhar na internet onde ficava, o que fazia. É bem difícil você mudar de estado assim, sabe? De cidade, né? Porque você fica sem saber nada. Na outra cidade eu sabia tudo dessa, e aqui eu não sabia quase nada, e até agora, assim, não sei muita coisa. Porque eu saio muito pouco, assim. Mas, assim, a gente tá se adaptando bem. Meus filhos já estão na faculdade, já estão estagiando, né? E a gente vai tocando a vida. Vai levando a vida do jeito que dá. E a gente tá feliz, né? Feliz por estar aqui. É bom porque tô perto da minha mãe, tô perto dos meus parentes. Lá eu era muito só, eu não tinha ninguém perto, né? E aqui tenho todo mundo. Muito bom, assim, tipo, porque a gente se reúne mais, né? A gente se vê muito mais, é claro. E vamos ver. Não sei se vou ficar aqui pra sempre. Não sei se um dia eu vou voltar pra São Paulo. Não sei. Deus é que sabe. E o destino, né? Mas, por enquanto, eu não tenho planos de ir pra São Paulo mais. Por enquanto, os meus planos é ficar aqui mesmo. Mas, amanhã eu posso mudar de ideia e resolver voltar pra São Paulo de novo. E aí, vocês gostaram da minha história de como cheguei aqui? Se você gostou, se inscreve no canal,
comenta, compartilha e deixa seu joinha. Até a próxima, muito obrigada por me ouvir.